O nosso documentário nasceu com a ideia de mostrar como os jovens mudaram de uma década para outra, seja na forma de namorar, comunicar e até na forma de interagir com a política. Com isso em mente, fizemos análise de músicas de cada década e como elas retratam o jovem no tempo. Os jovens dos anos 60 são os jovens pensadores das ideias para a execução dos jovens de 1970. E com grandes revoluções, os jovens dessa época já procuravam a igualdade na sociedade, por serem considerados diferentes. As músicas dessa época se focavam no rock and roll, o início dele, e também com o começo da MPB. Com esses gêneros, o movimento hippie de sexo, drogas e rock and roll foi um dos grandes movimentos pelos quais os jovens eram relacionados e reconhecidos nessa época. Os grandes músicos que atuavam nessa época, que eram grandes sucessos do público jovem, eram Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Edu Lobo e entre outros. Eles começaram o rock e MPB no Brasil. Se enganou, meu bem, pode vir que eu estou bebendo. Pode virar. A década de 1970 foi o último período do classic rock, e também é conhecida como a era da discoteca. Apesar da morte do classic rock, muitos outros estilos musicais surgiram, como o jazz rock, southern rock, folk rock e soft rock. Apesar de diversas bandas internacionais terem ascendido durante essa época, também por conta do tão aclamado rock progressivo, alguns dos grandes destaques da música brasileira dessa época eram O Terço, O Som Nosso de Cada Dia, Barca do Sol, Rita Lee na banda Tutti Frutti, Casa das Máquinas, Sagrado Coração da Terra e a banda Doces Bárbaros, que foi idealizada por Maria Bethânia, Gilberto Gil, Gal Costa e Caetano Veloso. O jovem nessa época ainda era grande parte do público das músicas e bandas aqui no Brasil, e a música estava fortemente relacionada com o jovem. Não só nos seus hobbies, onde era muito comum eles compartilharem as suas músicas e bandas favoritas, frequentarem discotecas, onde eles se divertiam dançando e curtindo as músicas da época, quanto na moda, ou até mesmo no modo de agir. Os jovens eram conhecidos por sua rebeldia e liberalismo, nessa época de questionamento sobre as guerras e o futuro da nação. Os jovens da década de 80 nasceram na ditadura militar e viram ela cair sob seus pés. Por viverem sob grande influência norte-americana com seus seriados e suas músicas, os jovens brasileiros tinham uma combinação de afinidade e desprezo por essa cultura, pelo fato que os Estados Unidos tinham uma grande influência no tipo de governo que predominou por metade da década, até 1985, onde os brasileiros conquistaram a tão esperada liberdade e as eleições diretas. A partir desse ponto, o jovem passa a sonhar com um país melhor, e com mais liberdade, que era algo que o jovem não tinha naquela época. O jovem era comumente retratado em músicas que falavam sobre a revolução e reinovação. A década de 1990 foi a época de grande ascensão do hip hop e o rap, e fala bastante sobre o jovem negro. Os anos 90 foram anos de muitas críticas sociais, principalmente em volta do jovem negro. Por conta disso, os estilos musicais que já eram mais famosos na América do Norte começaram a se popularizar no Brasil. Bandas como Racionais, Charlie Brown e Gabriel Pensador ganharam fama nessa época, e em suas músicas costumavam retratar a dificuldade que o jovem passava na sociedade, o racismo e valorizavam a consciência humana em suas letras revolucionárias para a época. Eu chamo o Éder, vamos aí, se os outros mano vem, pela ordem tudo bem melhor. Quem é quem no bilhar, no dominó? Rolou dois mano, um acenou pra mim, de jaco de cetim, de tênis calçadinho. Ei. Ao contrário da década de 1990, em que a sociedade basicamente se manteve fiel aos mesmos gêneros musicais, os anos 2000 fizeram uma grande revolução, não só por conta dos seus gêneros musicais, mas sim pelas suas maneiras de ouvir música. Com os grandes avanços tecnológicos,
Os jovens dessa época costumavam ouvir suas músicas em seus MP3 portáteis e outros dispositivos semelhantes, que permitiam os jovens compartilharem as suas músicas nas escolas, por exemplo. Diferente dos jovens de antigamente, que preferiam curtir suas músicas em baladas e discotecas, essa geração costumava compartilhar e curtir suas músicas e álbuns favoritos através das novas tecnologias que surgiram no ano 2000, como a internet. Os jovens dessa época costumavam ouvir músicas pop, com um toque de romance, e geralmente eram retratados em histórias de amor e paixão, em cenários atuais dos anos 2000. Já sei namorar, já sei chutar a bola, agora só me falta ganhar. Não tenho juízo, se você quer a vida em jogo, eu quero. Esperando aquele ano que eu sei que eu... Os jovens de hoje em dia acabam sonhando mais alto. Com todas as conturbações que estão acontecendo no Brasil, eles vivem com a esperança de uma grande mudança. Como na política, em relação à eleição que está por vir. Apesar do início consideravelmente conturbado dessa época, graças ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O jovem geralmente é retratado como uma pessoa cheia de esperanças que sonha com um futuro melhor. E tudo vira as costas. Eu não me abandonei, nem vou abandonar meus sonhos, porque eu sou jovem, com um corpinho de ancião. Eu sou jovem, mentalidade de vovô. Eu sou jovem e nunca sei aproveitar o que eu tenho em mãos. Com esse vídeo, podemos concluir que a imagem do jovem de hoje em dia mudou bastante em vários aspectos, em relação aos jovens de antigamente, da moda até o jeito de agir e conviver. Assim podemos reparar como a música é importante na nossa sociedade, podendo influenciar e inspirar as nossas novas gerações, ao mesmo tempo que retrata e até critica a sociedade e o mundo em que vivemos. Nunca vou abandonar meus sonhos, porque eu sou jovem, com um corpinho de ancião. Eu sou jovem.